O Fluminense empatou com o Rivadavia na Argentina e chegou aos 2 pontos na fase de grupos da Libertadores. No entanto, embora a classificação não seja fácil, ainda é muito possível para o time carioca. Bom, a gente já vai para a classificação e para aquilo que o Fluminense precisa fazer nas últimas 2 rodadas. O Fluminense tem 2 jogos do Maracanã agora para finalizar essa fase de grupos. Mas antes vamos falar dessa situação do Fluminense na Libertadores, tá? Erros, e aí eu acho que é principalmente uma questão do treinador, do Zubeldia, tá? Que é o comandante, é o responsável pelo que acontece no campo. Claro que os jogadores têm a sua responsabilidade, mas não dá para tirar da conta do técnico algumas decisões. Empatar com o Rivadavia, que hoje é o primeiro colocado no campeonato argentino, não é um resultado ruim e não é um resultado inesperado. O problema é tu jogar contra o La Guaira, independente de ser em casa ou fora, e deixar de ganhar o jogo. O problema é tu estar ganhando do Rivadavia no Maracanã e deixar eles virarem. A campanha do Fluminense foi sendo construída assim com percalços. É uma campanha mal costurada. E o Fluminense vai ter que consertar isso nos últimos 2 jogos. Um erro que talvez tenha prejudicado, muito provavelmente tenha prejudicado o Fluminense nesse jogo de hoje contra o Rivadavia. O Fluminense perdeu na altitude para o Bolívar 2-0 semana passada. No domingo, no Beira-Rio contra o Inter, o Zubeldia insistiu em usar boa parte do time titular. Resultado, o Fluminense perdeu para o Inter e não correu metade do que o Inter correu no jogo. Porque nenhum jogador é máquina. Eles tinham jogado quinta-feira no céu. 4 mil metros, 3 mil metros de altitude. E 3 dias depois eles vão jogar contra o Inter, que estava a semana inteira descansando. Ele tinha que ter modificado o time do Fluminense. E aí ter voltado com os titulares hoje. Essa decisão dele de usar o mesmo time fez com que ele jogasse em quinta-feira na altitude. Domingo, no Campeonato Brasileiro, um jogo que o Fluminense teve que correr atrás do placar durante grande parte do tempo. E aí hoje, um jogo que era decisivo. Então, talvez o Fluminense tenha deixado 2 pontos na Argentina também por essa decisão do Zubeldia. O primeiro tempo do Fluminense hoje foi ruim. O segundo tempo, justamente quando o Fluminense melhorou e teve chances, tomou o gol. E o John Kennedy é um jogador assim que é difícil, eu não gosto muito dessa coisa de estrela, sorte, mas é difícil de usar outro termo. O John Kennedy, que é bom jogador, tem qualidade, mas ele também tem momentos importantíssimos com o Fluminense. Ele costuma aparecer em jogos decisivos. Apareceu hoje. Um empate valioso pro Fluminense hoje. Por quê? E aí a gente entra naquilo que o Fluminense precisa fazer e eu coloco a classificação na tela para vocês. O Fluminense precisa, por óbvio, vencer os últimos 2 jogos na fase de grupos do Maracanã. Só que precisa vencer o Bolívar, que é o próximo jogo, por 3 gols. Já que perdeu por 2 gols pro Bolívar lá na altitude. E o confronto direto é o primeiro critério de classificação nessa Libertadores. Precisa vencer por 3 gols, porque daí iguala em pontos e passa no confronto direto do time do Bolívar. Na última rodada, enfrenta o La Guaira. Como empatou o jogo com o La Guaira fora de casa, vitória por qualquer placar serve na última rodada. Então, o Fluminense precisa de 2 vitórias, chegaria em 8 pontos e teria vantagem de confronto direto contra Bolívar e La Guaira, passando na segunda posição. É o melhor que o Fluminense pode fazer hoje. E o Fluminense tem time, tem elenco para fazer isso. O Zubeldia, a direção, precisam parar de tomar decisões equivocadas em certos momentos, porque isso atrapalhou muito a campanha do Fluminense até agora nessa competição. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!